O universo dos Novos 52 foi muito marcante na história da DC Comics. Muita gente lembra dessa fase com bastante carinho, inclusive. Foi um recomeço e uma porta de entrada para novos leitores, e trouxe visuais mais modernos para os personagens que a gente conhece há muitos anos. Mas um dos personagens mais importantes, se não for o mais importante da DC, não ficou tão bom quanto as pessoas queriam. Em menos de um ano do lançamento desse personagem, a revista principal dele passou por 3 equipes criativas diferentes. O primeiro roteirista, um dos nomes mais respeitados da indústria inteira, saiu depois de 6 edições. Até hoje, muitas pessoas consideram essa uma das piores versões do personagem. O que aconteceu para um super-herói que funciona há mais de 80 anos perder justamente aquilo que faz ele ser o Superman? Nos quadrinhos de tempos em tempos, a continuidade fica tão confusa e tão complexa que a editora decide reorganizar tudo do zero. Novas histórias são feitas, novas origens e um ponto de partida para quem nunca leu uma HQ antes. E foi exatamente aí que nasceu lá em 2012 o conceito chamado Novos 52. Depois dos eventos do Flashpoint, que é um evento gigantesco que aconteceu no universo DC, relacionado ao Flash, a editora decidiu reiniciar praticamente todo o universo dela. E assim nasceu o universo Novos 52. E a ideia não era só contar tudo de novo. Muitos personagens tiveram as histórias alteradas e os uniformes extremamente modernizados para aquela era dos anos 2010. E o mais importante de tudo, a maior parte da personalidade desses personagens também foi alterada. E algumas dessas mudanças a gente pode pontuar que foram benéficas pro personagem. Por exemplo, o Aquaman, ele deixou de ser um motivo de piada e começou a ser encarado como um personagem mais complexo, principalmente sendo um dos títulos mais elogiados do universo Novo 52. Já o Batman, ele manteve praticamente o que dava certo no personagem, sem fazer nenhuma alteração muito grave no Batman. O Flash ganhou um novo começo, uma nova roupagem e tudo mais. Mas quando chegou na vez do Azulão, o herói mais simbólico da DC Comics, a história foi bem diferente. O maior problema dessa versão do Superman não era nem só a roupa, que também já foi um grande problema, nem aquele colarinho alto que parecia bem esquisito pro Superman. Inclusive, essas mudanças chamaram muito a atenção dos leitores na época, que reclamaram bastante pro desenhista. Mas o grande problema dessa versão do Superman estava na sua personalidade. O Superman sempre foi conhecido por representar a esperança, ele ser o escoteiro, mesmo sendo o homem mais poderoso da Terra, que com um estalo ele conseguia destruir um prédio. Ele acredita nas pessoas, ele inspira e ele é uma pessoa gentil. Esse é o Superman. Já nos Novos 52, essa essência foi deixada completamente de lado. E dá pra perceber isso na primeira aparição dele, lá na HQ da Liga da Justiça, que é a HQ que reúne os membros da Liga da Justiça pela primeira vez. Ele se encontra a primeira vez com Batman e Lanterna Verde. E o primeiro instinto dele não é conversar e entender o que tá acontecendo, é partir pra cima dos dois sem nem pensar. Ele destrói prédio, joga o lanterna em tudo quanto é canto, pode ter matado consequentemente um monte de gente de desabamento, né? Isso me lembra alguém. Mas eu vou chegar nesse ponto ainda. E o grande problema disso é que esse é o primeiro momento que o novo leitor vai conhecer o Superman. Então a primeira impressão que ele tem é que o Superman é uma pessoa selvagem que vai atacar sem pensar. A imprensa especializada da época descreveu ele com 3 palavras nesse momento: mal-humorado, arrogante e presunçoso. Esse Clark Kent que foi apresentado pra gente nesse novo universo, ele era impulsivo, distante das pessoas e parecia sempre estar irritado. Ele era mais que um Batman sem máscara do que o Superman. Parecia que a DC queria transformar ele num herói mais descolado e sair daquela visão de bom moço ou de escoteiro. E isso é um reflexo dos anos de 2010, onde tudo precisava ser muito mais maneiro e muito mais sério para poder parecer interessante. Só que o grande ponto é que o Superman nunca precisou disso para ser um bom personagem. A graça dele sempre foi ser justamente diferente disso. Você esperava que ele fosse isso, pelo tanto de poder e pela representação que ele tinha. Mas quando chegava, ele era uma pessoa muito gentil. Isso era o que fazia o Superman ter a essência dele. Enquanto o Batman inspirava as pessoas pelo medo, o Superman inspirava pela esperança. Quando você tira essa peça do Superman, sobra apenas só um personagem extremamente apelão. E teve 2 decisões que fizeram com esse personagem que também resumiram muito o que foi ele nessa versão dos Novos 52. O Superman e a Lois Lane são o casal mais famoso dos quadrinhos, talvez perdendo só pro Senhor Fantástico e pra Mulher Invisível. Eles existem juntos desde a primeira aparição lá em 1938. Eles tiveram um casamento lá nos anos 90 e o casamento durou quase 2 décadas de publicação. E o que os Novos 52 fizeram? Apagaram isso. De uma hora pra outra, eles não eram mais casados, não eram mais nem namorados, e nem tinham nenhum histórico romântico. E a segunda opção que fizeram foi nada mais nada menos do que o Superman engatar um relacionamento com a Mulher Maravilha. E olha, se você for parar pra ver, no papel faz sentido essa lógica. Muitos de nós pensavam até que o Superman namorava com a Mulher Maravilha lá no desenho da Liga da Justiça. São 2 das figuras mais poderosas do universo juntas. É uma imagem muito forte de se olhar. Só que a recepção disso pelo público foi bem ruim na época. E não era só birra de quem era fanboy ou quem era fã purista. A Lois Lane nunca foi só a namorada do Superman. Ela é a âncora que traz o Superman pra humanidade. É a pessoa que enxerga o Clark Kent não só como o Superman. Ela enxerga ele como pessoa, como humano. Ela é a repórter que corre atrás da informação sem nem ter nenhum poder, que vai pro perigo sem nem pensar. E o relacionamento com a Lois faz o Superman parecer ainda maior, porque faz com que um alienígena super poderoso
que pode esmigalhar a Terra em qualquer segundo, se rebaixa ao nível de um humano e fique parelho com ele. Já o relacionamento com a Mulher Maravilha faz o completo oposto disso. Coloca ele no andar de cima como se ele fosse um deus que não pudesse chegar aos pés dos seres humanos. E o ponto que faz com que o Superman dos Novos 52 não seja o Superman que a gente conhece é esse. Ele não é um ser super poderoso que escolheu estar entre os humanos porque ele gosta e porque ele é uma pessoa gentil. Dos Novos 52, ele é uma divindade que faz o favor de ajudar a humanidade de vez em quando. Essa é a impressão que passa. Como eu citei anteriormente, aqui eu vou voltar para um ponto, o contexto da época. Lá no começo de 2010, os heróis mais sombrios faziam muito mais sucesso e tudo precisava ser extremamente sério para que as pessoas gostassem daquilo e levassem a sério. Os grandes pioneiros disso foram os filmes do Christopher Nolan do Batman. Eles tinham redefinido o gênero naquele momento e fizeram com que os heróis precisassem desse contexto mais sério para ser levado literalmente a sério. E a DC tentou levar esse contexto da seriedade dos personagens para os quadrinhos. Tanto que se você lembra da DC naquela época, ali para 2015 e 16, muitas pessoas consideravam a Marvel a colorida e a DC a dark. E isso não necessariamente era uma verdade absoluta nos quadrinhos, tá? Isso poderia ser visto até do contrário da perspectiva. A DC sempre foi a editora clássica que trazia os personagens clássicos e mais coloridos com umas histórias um pouco mais leves. E a Marvel sempre teve esse peso narrativo de trazer os heróis mais pra realidade. Então tinha aquela parte do preconceito dos X-Men, por exemplo. Você tinha problemas do Peter Parker com outras coisas. A DC não. A DC já era o clássico. Porém, isso se inverteu nos anos de 2010. Com essa nova roupagem, a DC trouxe isso pro principal personagem da casa, que é o Superman. O resultado disso foi um personagem que parecia estar sempre irritado e fora de controle. Só que o problema de tudo isso é que o Superman é o total oposto disso. Isso conflitava com a própria personalidade dele. Ele sempre foi admirado como personagem por sempre querer fazer o bem instintivo dele. Ele era uma pessoa gentil por ser gentil. E a ironia disso tudo é a seguinte: o Batman funciona sendo um personagem sombrio porque faz parte da natureza dele. Ele nasceu de um trauma, ele foi forjado nesse trauma e ele funciona na escuridão. Ele usa o medo como arma. O Superman funciona sendo a coisa oposta. Ele é o contraste do Batman. Numa editora que tem os dois, tornar um igual ao outro não é modernizar, é desperdiçar o que o outro tem de bom. E agora, pra não falar que também tudo era uma bosta, vamos lá, nem tudo era ruim nos Novos 52, tá? Algumas histórias são bem interessantes do Superman. A fase que foi escrita lá pelo Grant Morrison, na Action Comics, que é uma revista que apresentou o Superman pra gente, é um grande exemplo. Ela é interessante justamente porque faz o oposto do resto da fase. O Morrison apresenta um Superman mais jovem no começo da carreira, sem nenhum tipo de roupa alienígena nem nada. Ele usa uma camisa com o símbolo do Superman, uma calça jeans, umas botas e uma capa vermelha. E ele não sai perseguindo alienígena, nem nada do tipo. Ele persegue um senhorio que despeja a família, empresário que explora trabalhador e policial corrupto. Isso retorna pra gente o Superman lá de 38. Começou como um defensor dos oprimidos. As histórias do Superman clássicas eram basicamente o Superman sendo um sindicalista. Então essa fase do Grant Morrison é o único lampejo de Superman que a gente tem na fase dos Novos 52, porque ela remete à era lá de 38. Então, pra encerrar a nossa conversa, o grande erro dos Novos 52 com o Azulão foi tentar transformar ele em algo que ele não é. Algo que a gente pode pegar de referência o que aconteceu no universo do Zack Snyder. Muitas pessoas gostam da versão do Superman do Zack Snyder, e eu entendo até, porque muitas pessoas querem que o Superman tome essa atitude de ser mais sério e quando precisar ir pro cacete mesmo. Só que muito do que é o Superman foi tirado dessa versão. E o que aconteceu também nos 952, um é reflexo do outro. Se você for pegar o Superman de verdade, o clássico lá dos anos 90, 80 ou de 38 mesmo, parece que é outro personagem. A única coisa que a gente tem de semelhança é o nome do personagem e as cores da roupa. E o ponto é esse: o que faz o Superman ser o Superman não é os poderes dele, porque hoje em dia a gente tem diversos super-heróis que têm os mesmos poderes que ele. O que faz o Superman ser o Superman é a personalidade dele, é quem ele é como pessoa. E isso foi tão absurdo nos quadrinhos que lá em 2016 a DC voltou atrás. Num arco chamado Renascimento, eles trouxeram de volta o Superman da continuidade anterior. Ele era casado com a Lois Lane e tinha um filho até. E depois eles fizeram o seguinte: eles fundiram as duas versões em uma só. Porque a realidade é que ninguém quer esse Superman sombrio, não mais. As pessoas querem o Superman, o personagem que a gente conhece e que inspira muitas pessoas. Alguns personagens podem mudar completamente, isso não é restrito, mas existem outros que funcionam justamente pela forma que ele foi criado lá no início, e principalmente um personagem de 80 anos de existência. Se você gostou do vídeo, cara, muito obrigado por assistir até aqui. Se puder deixar seu like, se inscrever no canal pra assistir os próximos conteúdos que eu vou lançar. Tamo junto, é nóis, valeu, falou.